Então isso entrou para dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí a conversa começou a ficar diferente. Eu me lembro de vários debates dentro da Caixa mesmo, dizendo não, mas os colegas arquitetos da Caixa, engenheiros da Caixa, com aquela cabeça de nós temos que pensar o produto para a garantia. Que a ideia era o seguinte, não é exatamente o melhor projeto, a melhor inserção urbanística, não, a preocupação do arquiteto na instituição financeira esse produto aguenta a vida útil do financiamento? Ele é viável por 25 anos? Ele fica 25 anos, é vendável para isso? 10, 15 anos, a pessoa não vai desistir? Nós não vamos ter... Então, várias questões, desde construtiva, edilícia, que é a que pega mais, até as questões objetivas de satisfação do usuário com aquele imóvel, porque, afinal de contas, a Caixa, o banco é que vai ficar com aquele espólio, né? Então, a discussão era muito sobre isso. Que tipo de produto é? Não, mas isso aqui está muito próximo essa renda dessa renda, isso não vai vender. Esse produto tem 2 quartos, mas ele é para 3 salários. Esse produto para 6 salários, eu já vou ter que botar uma varanda aqui. Então, era a mesma planta. Eles encaixavam uma varanda, assim, é até difícil de visualizar, porque era tão grotesco, assim, encaixava-se uma varanda, colocava-se uma piscina, um tanquinho, e aquilo virava um produto de 6 salários, né? Mas era rigorosamente a mesma coisa, né? Numa inserção muito parecida, muito semelhante, né? E tinha-se o financiamento, porque, na verdade, o que você ia alegar, né? Aliás, é uma grande discussão dentro da Caixa e mesmo dentro do governo federal. Quais são os critérios objetivos de qualidade de projeto? Aonde que tem esses critérios, né? Como a gente tem nas leis, na legislação ambiental, os 30 metros, os 50 metros do córrego. Qual que é o critério objetivo de valoração? Por que eu, como um funcionário de um agente financeiro, posso dizer que esse projeto é melhor que aquele? Qualitativamente falando, né? O que eu posso oferir está ensolado, não está ensolado, está ventilado, não está, face norte, face sul, a porta do banheiro abre para a sala, isso ainda tem nos manuais da Caixa, isso aqui não pode, pelo menos isso, alguma coisa se consegue salvar, né, de um certo ponto de vista, mas esse produto, né? Se discutia o produto, era uma discussão hermética dentro do produto. Por exemplo, questões como inserção na cidade, o endereço entrava nessa discussão? Muito pouco, muito pouco. Se tem comércio... É onde dá, é onde consegue muito fechar. Pouco, muito pouco. Isso para mim é um ponto. Porque vai continuar sendo valorizado daqui a 15 Exatamente. anos se ele continua inserido no contexto. Mas, Caterine, lembra do logo do programa, do primeiro logo? Era uma mão. Uma mão, uma casa em cima. Ela não tinha solo, ela não tinha terra, ela era despregada da cidade, ela flutuava, né? Então a forma como a gente enxerga a política habitacional desde sempre ela é desplaçada, né? Ela é sem localização porque ela é planilha, ela é de numérica, ela é de planilha, é quantitativo e aí independe de ideologia, é uma coisa angustiante que eu acho que espero que a gente consiga colocar essas novas gerações nossas aqui, colocar de uma outra forma, porque enquanto a meta de efetividade da política for número de unidades construídas e não metragem quadrada de cidade inclusiva ou outro tipo de métrica para você mensurar e dar a responsabilização da política pública, se você tiver essa meta de unidades construídas, vai ser assim, né? Porque é o número de unidades que eu vou construir. Ninguém tá me avaliando se ela está bem inserida, ou se ela tem um bom projeto, ou se ela permite uma outra perspectiva visual a partir da janela da sala dele.